Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Davi Silva. Eu quero estar contando um pouquinho das experiências na igreja pentecostal Deus é Amor. Das experiências a qual eu tive na época do missionário Davi Miranda, quando todo domingo e quarta-feira, eu estava lá quando o missionário Davi Miranda fazia as campanhas. Eu comecei a ir na sede mundial com a idade de 10 anos, né? 10 anos de idade, 10, 11 anos. Mas para me cooperar mesmo foi de jovem, né? Foi 16 anos. Todo domingo eu estava lá, pegava a caravana, estava lá. E irmão, eu lembro, eu fui um dos primeiros jovens a orar para as pessoas quando terminava o culto. As obreiras, algumas obreiras concordavam, alguns obreiros concordavam, outros não. E eu lembro quando eu ali orava para as pessoas eram curadas, né? E o missionário, ele ficava de longe me observando, de longe, né? E um dia vai ficar marcado até hoje na minha memória, na minha vida, quando um obreiro, que ele até saiu da nossa igreja, foi para a igreja do Davi Filho, pegou meu braço e falou: não é para você orar não. Ele e uma outra obreira. E aí o missionário, joelhado, as luzes já se apagando, o missionário foi e pegou o microfone e falou assim: olha, deixa ele orar, deixa o jovem orar, deixa o jovem trabalhar para Jesus. Aquilo ali marcou a minha história. E ele disse: esse jovem vai longe, esse jovem é de Deus. E tudo bem, passou, orei para as pessoas, fizeram aquela fileira, fotos, água. Sempre eu fazia isso, sempre eu orava para as pessoas, sempre de gravata, paletó, tudo bonitinho. E o tempo foi passando, eu sempre naquele estilo de orar, de pregar nos ministérios IPDA. Nunca, assim, eu já preguei em ministérios de outros ministérios, depois que eu comecei a passar prova, perseguição com os irmãos aqui em São Bernardo e Santo André. Aí eu comecei a pregar nos outros ministérios, porque eles não liberavam mais carta para mim, não liberavam mais nada, me seguravam, e eu não podia ficar parado, né, irmão? Eu falei, já que eles não liberam para mim estar pregando na IPDA, na nossa igreja, eu vou começar a pregar em outro ministério. E foi assim que eu comecei a pregar em outros ministérios. Mas antes, igual eu disse, estava sempre ali na sede mundial, cooperando no santuário, era 1 hora, 2 horas de oração. E as pessoas passavam, pediam oração. Eita, como eu me recordo. Uns me perseguiam, os obreiros, alguns da diretoria também me perseguiam. E aquele reboliço. Tem pessoas falando: Davi, era para você estar longe, era para você estar aí com seu nome, soprando aí, viajando, fazendo a obra. Mas infelizmente, quem não deixou eu prosseguir foi os próprios irmãos. Foi os próprios dirigentes, os próprios obreiros, que impediu a obra de Deus crescer na minha vida. Mas sou muito conhecido em São Bernardo, em Santo André, Diadema, é o Davizinho. Falar do Davizinho do Parque São Bernardo, todo mundo conhece. Uns falam bem, outros falam mal, mas não tem problema. O importante é que eu sou prova daquilo que Deus fez. E também no batismo, quantas vezes ele me via, ria para mim. E um dia eu estava na sede mundial, num evento. O missionário, antes de subir ao púlpito, eu fui naquela igreja, tem a igreja, a do relógio, que tinha um relógio, eu creio que os irmãos vão entender, a de vidro, lá perto da nossa igreja grandona mesmo, Templo 3 da Glória de Deus. Eu sempre ajudava, limpava, sempre chegava cedo para ajudar, graças a Deus, fiz tudo para Jesus, não fiz nada para o homem. Nada. Hoje eu tenho Felipe, Josué e Mateus, casei na Deus e Amor, tudo certinho, fiz tudo como a nossa igreja pediu. E eu fui ungido a evangelista, não na igreja Deus e Amor, fui ungido na igreja Assembleia de Deus, lá no Paraná. Mas tudo para a glória de Deus. Muita perseguição, muita luta. E eu me recordo quando o carro do missionário subiu a rampa, ele parou o carro e Deus me usou para falar com ele. Ele pegou na minha mão, a irmã Ireni, eu creio que se ela ver esse vídeo ela vai lembrar. Ela pegou na minha mão, ele pegou na minha mão e disse, e deu uma risada. Deus tem obra na sua vida, jovem. Aí deu aquela risada. E
Era para me ser honrado, porque me chamaram na sede mundial para me trabalhar lá, né, ali, ajudar os irmãos, ajudando, tipo copeiro, mas não copeiro para fazer café, mas cooperar ali na diretoria, levando os papéis, sabe, ajudando lá dentro, né? Limpar as mesas, limpar as garrafas de café. Mas infelizmente, por causa de alguns irmãos aqui de São Bernardo, impediu essa obra. Aí o irmão, que eu não vou falar o nome dos irmãos, ele falou: irmão Davi, que pena que eu não posso te ajudar, porque tem pessoas grandes que entrou no meio e impediu você trabalhar aqui na sede mundial. Eu digo: não tem problema, o importante é que Deus é na minha vida. Sempre fiz a obra de Deus por amor, nunca cobrei nada, gente. Quantas calúnias, quantas fofocas, quantas mentiras ao meu respeito. E hoje eu sou sincero em dizer para os irmãos, eu não tenho mais aquele como pique que fala, pique, aquele ânimo, né? É o jeito de falar, né, gente? Vocês vão entender. Aquele ânimo de estar sempre ali. Hoje eu não tenho mais aquele gosto, Deus é testemunha, de estar ali orando, estar limpando, porque é muita perseguição, muita humilhação que eu passei e ficou as marcas. Mas se um dia Deus, né, achar que eu mereço de estar na obra de Deus, e aí, irmãos, vai eu fazer tatuagem. Aí eu saí da Deus é Amor, fui para uma igreja de uma pastora Rosângela, vou falar o nome. E ali, achando que ela ia me apoiar, por causa de cuidado com revelações. Mesmo que Deus use a gente tem que tomar cuidado com aqueles que profetizam. Aí uma irmã disse que se eu congregasse lá, que eu ia ser honrado. Aí essa pastora até prometeu que ia me ajudar financeiramente, se eu saísse daqui de São Bernardo e viesse, né, saísse de São Bernardo e fosse lá para Santo André, Jaçatuba, e alugasse uma casa, que ela ia me ajudar. Eu não podia se preocupar com comida, alimento, porque ela ia me ajudar. Era só o dinheiro do aluguel que eu recebia da prefeitura, que aí tudo bem, mas não foi nada disso. E ali eu orando para os empresários, orando para as pessoas, a igreja dela cresceu. Eu não estou para murmurar, não estou para reclamar, mas quantas vezes a gente ajudou, eu ajudei. Eu falo a gente, porque quem anda comigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não ando só. E quantas vezes promessas de pessoas que me prometeram, pastores, não, se você nos ajudar, nós vamos honrar você. Quantas vezes? Mas graças a Deus, Deus nunca deixou eu passar necessidade. Sempre falta um arroz, mas Deus vem prover amanhã. Falta um açúcar, Deus vem prover. E sempre é assim, né? O dia pertence ao Senhor, amanhã pertence ao Senhor. E eu digo para você, quantos ganham bem da obra de Deus? O meu sonho era ser caseiro de igreja, morar nos fundos da igreja e limpar a igreja, abrir o culto de manhã. É o meu sonho, né? Ainda é um pouquinho, mas eu estou vendo que Deus está preparando algo diferente. E eu creio, irmãos, você que está começando a obra de Deus, você que está começando agora, procure acreditar mais em Deus. Não acredita muito nas pessoas, em promessas. Nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer. Tem muita gente que mente. Infelizmente. Igual eu disse, aí eu vi umas coisas lá, né, coisas assim que a gente nem deve falar nas redes sociais, e me entristeceu. Aí veio a calúnia. Eu estava em Camboriú, que eu já sempre ajudava os gideões missionários, eu tenho um colete, igual eu disse, fazendo a obra, tudo. E eu voltei aqui para São Bernardo, que eu congregava na Deus é Amor, né? Claro, e morava aqui também. Morava em São Bernardo. Gente, eu estou em Santo André, eu falo em São Bernardo porque eu amo São Bernardo. E antes de eu morar aqui em Santo André. E aí eu passei por uma calúnia, se levantaram contra a minha vida, se uniram os pastores, dirigentes, pastores não, porque pastores é aqueles que estão na sede mundial, que trabalham na diretoria. Eles são pastores, agora esses que ficam nas igrejinhas, né? E aí se levantaram contra mim, caluniaram. Eu sei, gente, que eu fui muito humilhado. Aí eu gritei na laje que eu nunca mais ia servir a Deus, que eu ia ser filho do diabo. Gente, para que eu fui falar isso? Gente, depois que eu falei isso, a minha vida desmoronou. Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça, me dado livramento. E eu falo para os irmãos, quantas vezes vem o desânimo, não vem o apoio ministerial e abate a nossa fé. Mas olha para Jesus, que você olhando para Jesus, você não vai cair. Casei, fiz tudo direitinho. Mas quem me justifica é Deus. Eu sei que eu não sou perfeito,
tenho muitos defeitos, mas Deus sempre tem cuidado de mim. E eu digo para você que está começando agora na obra de Deus, não se iluda, cuidado com propostas de pastores e homens que se diz que vai te ajudar, que vai fazer. Se eles falar que vai fazer, que vai te ajudar, manda eles fazer um papel assinadinho, bonitinho, e vai no cartório e sem dinheiro, sem nada. Se falar que vai te ajudar, falar, vamos te ajudar com cesta básica, com um valor, manda fazer um papelzinho, um documento e deixa assinado antes de você ajudar, porque você pode decepcionar. Esse, infelizmente, é a história da minha vida. Mas o missionário sempre me apoiou. Sempre diz, não, deixa ele orar, deixa ele clamar a Deus, deixa ele buscar. E os obreiros, não, mas ele não é obreiro, ele não é nada. Mas o missionário estava sempre ali comigo. Ele ria para mim. Oh, saudade do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Eu não sei as lutas que ele passava com a família, porque todos nós passamos, mas ele amava as ovelhas. Ele ensinava como deveria se comportar diante da presença de Deus. Ele realmente foi um grande homem de Deus. Muitos dizem, ele é ladrão. Não, o missionário nunca, gente, fez a obra de Deus por dinheiro. Nunca. Mas, infelizmente, muitos da diretoria têm esse espírito de ambição, espírito de orgulho. Eu falo porque quando fizeram a carta para mim, aqui em Santo André, que eu estava fazendo a obra de Deus, e se levantou uma irmã que era do outro ministério, e foi para Deus e Amor, e lá ela acabou comigo, fazendo fofoca pequenininha. Quando eu fui levar a carta para eles ler, nem isso eles queriam saber. Tem muitos irmãos que não têm amor, mas o missionário Davi Miranda, ele foi um grande homem de Deus. Foi não, ele é. Assim como o pastor Cisino Bernardino. Depois eu vou estar contando do pastor Cisino Bernardino. Deus abençoe vocês. Essa é a história da minha vida como missionário Davi Miranda. E ele ria para mim. Ele levantava o púlpito e dava tchau para mim. E dizia assim, infelizmente eu não tive apoio da diretoria ao meu favor. Casei, tá os meus filhos ali. Eu vou mostrar um por um, para vocês verem que eu fui honesto com a igreja de PDA. Aqui estão os meus filhos. Vem cá, rapidinho. Estava dormindo, estava na escola. Esse é o Mateus. Quantos anos? Eu esqueci a idade. 12 anos, gente. Esqueça a idade do meu filho, que eu sou leigo, né, gente? Ó, esse aqui é o Felipe, meu filho mais velho, né? Também estava descansando, que estuda, né? Trabalha, Deus é fiel. Deus abençoe, vai lá. Esse é o Josué, gente. Fala, abaixa um pouquinho, fala oi, gente. Ele tem uma voz grossa, oi, né? E a Nina também. Não sei se ela quiser vir, mas é isso aí. Eu não tive apoio, é Deus que me apoia. É Deus que cuida da minha casa. É Deus que cuida da minha família. Tá a Nina aqui também, vem cá, Nina. Né? Sempre, ela é mais mulher de Deus do que eu. Não precisa ficar com não, o povo sabe que a dona de casa limpa a casa. Ô Glória, tá aqui, ó, Nina. Fala oi lá, menina. Pai do Senhor. Meu Deus, mostra o seu rosto. Ô Jesus. E é isso aí, gente. É a história da minha vida. Tem gente que não nos apoia. Tem gente que não nos ajuda. Diz que serve a Deus. Eles pensam neles. Eles pensam no bolso deles, no dinheirinho deles. Mas não valoriza um verdadeiro missionário, um verdadeiro homem de Deus. Missionário não é só aquele que é ungido, não. Evangelista não é só aquele que é ungido. Diácono, presbítero, não é só aquele que é ungido. Tem que ter chamado de Deus e tem que honrar. E eu, graças a Deus, era para mim tá longe, mas graças a Deus eu dou glória a Deus, porque Deus sempre tem cuidado de mim e dos meus filhos. Sempre vivi pela fé. Não sei ler, não sei escrever, mas graças a Deus, em todas as pregações que eu já preguei, ministrei a palavra de Deus, Deus nunca me deixou envergonhado. E nenhuma revelação. Uns diziam que era carne, mas passava tempo, anos, as pessoas me paravam no ônibus e diziam, realmente, o que você entregou foi de Deus. Então, gente, nunca queira humilhar ninguém. Se a pessoa tem um chamado de Deus, você pastor, você líder de uma grande igreja, se você realmente sabe que aquela pessoa é esforçada, humilde, valoriza, não fica procurando pessoas, porque esses que podem enganar. Deus abençoe, gente. E é isso aí. Compartilha se você sentir de Deus. E aqui é o fundo musical.
Um abraço para todos. Fique com Deus. Que Deus guie a tua casa. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus nos dá força. Que Deus nos ajuda a prosseguir até o fim da nossa história, da nossa vida. Nunca pare, não desista. Mesmo que muitos querem que você para. Levanta contra a tua vida, mas continua de pé. Levanta aí na presença de Deus. Deus abençoe. Ore por mim. Ore pela minha casa, ore pela minha família, porque não é fácil servir a Deus, é fácil servir os homens, mas a Deus é guerra. O diabo não tem raiva de Deus, ele tem raiva de nós, que somos criados e formados por Deus. Ele quer nos atingir, ele quer jogar os pratos, jogar os desejos para atingir a Deus em nossa vida. Deus abençoe. Sou humilde, gente, mas se precisar de mim para a obra, estou aqui, ó. Eu preciso de continuar e não posso parar. Não se preocupe que isso aqui passa, essa terra come. A terra come. Mas e a alma e o espírito? Deus abençoe. Um abraço, gente. Vem nos ajudar, Jesus. É o hino que diz, né? Vem nos ajudar. Compartilha.